Pai, muito obrigado pela oportunidade que está dando a todos nós estarmos aqui, podendo aprender um pouco mais sobre a espiritualidade, que é a nossa essência, nossa verdadeira existência, que é eterna. Eu peço, Mestre Jesus, e aos mentores da Casa de Conselheiro que possam guiar esse estudo de hoje, que possam penetrar o coração de cada um presente e acalmar a todos nós e que possamos absorver da melhor forma possível todo o entendimento que será passado por nossa irmã Leila. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Leila, Graças a palavra. 8h30 eu te aviso. 8h25, mais ou menos. O som tá bom? Tá ótimo. Então, boa noite, amigos, companheiros da casa que nos acolhe, a Casa do Conselheiro. Fico muito feliz em estar aqui sempre. Então, para dar continuidade, né, ao estudo do livro Nas Pegadas do Mestre, hoje eu vou falar sobre patriotismo. Muito importante, né? Para nós que estamos passando esse momento aqui, no nosso país e no mundo inteiro, passando o mesmo problema, não é? Então, na pegada do mestre, Vinícius nos fala assim: estudar, assimilar e praticar o evangelho de Jesus nos faz patriotas. O que é ser patriota? É ter dedicação e amor à pátria, servir à pátria. E por que estudar, assimilar e praticar o Evangelho de Jesus Cristo nos faz patriotas? Por quê? Porque consolidando o caráter torna os homens independentes e honestos. Tais são os que, de fato, promovem o bem e a grandeza da pátria. Continuando, ele diz: o hipócrita quer dizer o falso, o injusto, o fingido, né? Que é o hipócrita. O bajulador é aquele que lisonjeia, que elogia, mas sempre em troca de interesses. Depois fala aqui do parasita, né? O parasita é aquele que vive sem fazer nada, não faz nada de interessante, mas quer receber tudo. Se a gente pensar, né, nas lavouras, nas árvores frutíferas, quando o parasita se coloca no seu caule, vai sugando tudo de bom. Fica bonito até, que às vezes dá umas flores lindas, mas está sugando a seiva daquela árvore. Se a gente não cuidar, né, vai em frente. Então, é assim que Vinícius nos fala, que são 3 grandes inimigos da pátria, não é? O hipócrita, o bajulador e o parasita. Só o verdadeiro cristianismo, alterando a condição moral do ambiente, pode destruir essa nefasta tríade, essas 3 imperfeições que ainda dominam o homem, né? A hipocrisia, a bajulação e ser parasita, né? O trabalho fecundo do povo enriquece e eleva a pátria. É o trabalho do povo. As classes parasitárias que consomem e esbanjam sem produzir nada, né? Sem produzir coisa alguma, originam o desequilíbrio da nação. E desse desequilíbrio financeiro, o que acontece? Vem a fome, a guerra, as pestes que assolam todas as nações. É um cuidado que a gente tem que ter, está nos orientando para nós prestarmos atenção, porque a falsa política, aliada, como sempre, à falsa fé, quer dizer,
sem a presença de Deus e de Jesus em nossas vidas. Então, a falsa política constitui o maior e o mais perigoso elemento de corrupção social. O país onde impera esses fatores, aqueles três, né, será sempre pobre, viverá sempre humilhado e cheio de dívidas. Jamais se elevará nas asas do progresso. Ainda que dotado de todos os favores da natureza. A gente lembra bem do nosso querido Brasil, né? O nosso querido Brasil é dotado de todos os favores da natureza. Aqui, em se plantando, tudo dá. É preciso sanear a religião e a política, livrando das hipocrisias, livrando do mercantilismo e de toda espécie de parasitas da política e da religião. Só assim a pátria será livre e despertar, né, sempre vai ser com a nossa moral, com a nossa conduta de caráter, de personalidade, de escolha de ideal, né? Então, nós vamos percebendo que é o caráter, né? E o caráter não se consolida jamais numa atmosfera de mentiras e vilanias, como a gerada e mantida pela falsa política em conúbio ou conluio com a falsa fé. Olha bem, nós que nos dizemos religiosos, né? Então, vamos prestar atenção nas ocorrências da nossa parte. Os homens guiam-se pelas ideias, movem-se pelos sentimentos. As ideias, e quantos ideologistas têm nos oferecendo ideias, né? E que vai atingir o nosso coração, o nosso sentimento. E, às vezes, nós escolhemos o lado errado, né? É o homem que escolhe, somos nós que escolhemos. Então, purifiquemos o ideal. Vamos escolher o ideal purificado. Divinizemos a fé. A fé tem que ser aquela fé divina que nós aprendemos no Evangelho, né? Então, acontecendo isso com os homens, né, de ideais e com nós que temos a fé, nós nos tornaremos homens de verdade, seremos justos. E não é com tambores, nem galhardetes, nem uniformes bizarros, ou qualquer outra exterioridade carnavalesca que logramos desenvolver o civismo e levantar o moral do povo. É necessário, então, continua Vinícius, né, para nos tornar patriotas. É necessário, então, despertar o povo, e no povo, os poderes internos, iluminar-lhes a razão, avivar-lhes os sentimentos escondidos, despertar-lhes as virtudes. Ora, se nós somos filhos de Deus, temos em nós toda a genética divina para ser despertada, todas as nossas virtudes. E ele diz assim, numa palavra, é preciso educá-lo, educar o povo, né? Educar é extrair de dentro, é tirar lá de dentro, do profundo da alma, o que tiver de bom que Deus nos oferece. Então, é assim que Vinícius nos toca hoje, com o assunto, né? O assunto patriotismo. Já se sabe que patriotismo é a qualidade de alguém que tem devoção e amor à pátria. Nós estamos atravessando um momento bastante difícil, quer na política, quer na religião. São momentos dificílimos que todo mundo está passando. É um chamado para a nossa consciência, para o nosso interior? Sim, sempre, em todo tempo, somos chamados. E agora, nessa pandemia, que ataca diversos fatores da humanidade, diversos fatores do planeta, nós temos que ter atentos e nos educar.
tirar de dentro de nós o que Deus nos oferece de bom. E temos, somos filhos dele. Bom, então, a gente tem livros para estudar, né? Nós temos um livro bastante interessante que conta a história do Brasil, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? É um livro bastante interessante. Quando esse livro acabou de ser publicado, escrito, em 1938, olha, está se falando de 1938. Então, Humberto de Campos escreveu esse livro, né? Pela mediunidade de Chico Xavier. Porém, teve um amigo dos espíritas, né? Se tornando espírita em 1938 também, e se interessou muito pela doutrina. Então, ele foi estudar o livro, né? Conforme nós estudamos o livro dos espíritos, com o nosso amigo nos ajudando, decifrando cada palavra, conforme Vinícius, dentro do Evangelho, também nos ensinando, do Duílio Lena Berne, um espírita que adentrou naquela época para fazer parte da comunidade espírita. Ele escreveu o livro, foi escrevendo, anotando, o livro Brasil Mais Além. Brasil Mais Além. Porque esse Brasil, Coração do Mundo, foi logo depois da independência que os espíritos tiveram ideia de criar esse livro através da mediunidade, né? Então, Duílio Lena Berne começou a estudar esse livro, estudando item por item, mas em 1975 é que esse livro, Brasil Mais Além, foi, né, apresentado para o público. Aí eu fui estudar o livro para ver o que diz aí em Brasil Mais Além. O que diz esse livro, né? Brasil Mais Além. Aí nós vamos encontrar uma coisa maravilhosa, porque nesse livro tem um momento que ele diz assim: no mundo invisível reúne-se Jesus, o nosso Senhor, com as falanges benditas de Ismael. Ismael é o nosso protetor. Nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo no Brasil, mas olha só, lá naquela época, em 1938, reunidos no plano espiritual, Jesus, Ismael e todos os colaboradores de Ismael. E qual era o objetivo? Aqui nesse texto, ele vem falar, Jesus tocou em palavras tão bonitas para docificar nosso coração. E veja bem, e dos seus dedicados colaboradores de Ismael, da pátria, né, do Evangelho, Coração do Mundo. E eles reunidos com Jesus, e com todos lá no plano espiritual. E diz assim: enquanto as luzes tênues douravam o éter da imensidade, que se enfeitava de iluminadas flores nos jardins do infinito. Olha que maravilha, né? Jesus falando assim, lá na reunião com os espíritos, no plano espiritual, e a voz de Jesus tocou aqueles irmãos, tal como o crepúsculo admirável do Sermão da Montanha. Aí, Sermão da Montanha, né? Então, Jesus disse: irmãos, a pátria do Evangelho atinge sua maioridade coletiva. Olha lá, em 1938, ele estudando o livro. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. A sua maioridade é a responsável, legítima e direta, por todos os atos comuns que pratica no concreto, no concerto, olha só, que pratica no concerto dos povos do planeta. Olha o que Jesus estava falando junto a Ismael e seus colaboradores. Dá uma emoção muito grande para nós, não é? Saber disso nesse momento tão importante. E é necessário que separemos agora, Jesus falando para Ismael e para os colaboradores, é necessário que separemos agora
o organismo político do Brasil, dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, que são os obsessores, que vêm obsediar os homens, que têm que cuidar do nosso país e do povo que se ilude com ideais e idealismos que não são os verdadeiros de Cristo. Para que essa reunião? Né? Para que todos os seus empreendimentos aqui do Brasil sejam devidamente valorizados. Tanto os indivíduos quanto as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez que atingindo o plano dos seus raciocínios próprios, vão crescer. Mas tem que ser, cada pátria deste planeta tem um objetivo e teve na criação do planeta. Teve. O nosso Brasil é muito novo e nós, de encarnação em encarnação, já escutei falar que nós já tivemos mais de 200 encarnações, mas aqui no Brasil, nesse país novo, que só tem 521 anos, talvez nós tivemos 4 ou 5 encarnações. E ainda diz, né, a Ismael, acompanharemos indiretamente o Brasil, onde as sementes do Evangelho foram jorradas a mãos cheias. Olha a responsabilidade. A semente do Evangelho foram jorradas às mãos cheias, a fim de que o povo, seu povo, generoso e fraternal, possa inscrever, olha, o povo brasileiro, né? Generoso e fraternal, possa inscrever mais tarde a sua gloriosa missão espiritual em um livro de ouro do progresso do mundo. Pensa bem, o objetivo do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, aqui ele fala, né, que todos os seus votos evolutivos, tudo que acontecer de evolução espiritual aqui no Brasil, tudo, no que se refere às instituições sociais e políticas, serão carinhosamente observados pelo plano espiritual, por Jesus, por Ismael e por todos eles, de maneira a não serem obstradas ou as deliberações que saírem daqui das autoridades, daqui do plano terrestre, daqui, né? Como o livro do amor integral. Qual é o livro do amor integral? É o Evangelho de Jesus, né? E da verdade pura, concentrada na região do Cruzeiro. Olha só, qual é a região do Cruzeiro do Sul? O Brasil, o nosso Brasil querido, a nossa pátria querida. Temos que ter o patriotismo. Então, ele falou ainda, consolidareis o templo de Ismael, o seu templo, Ismael. E nós temos que consolidar para que no seu núcleo possam expandir por toda a terra da pátria e da pátria brasileira, sair as claridades consoladoras da doutrina de redenção, de piedade, de misericórdia. Então, o Brasil ensinará a todos os seus discípulos, com a lição do Mestre Jesus, né? A todos nós encarnados aqui, a paciência, a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta seja vencida, para que a luta seja vencida. Então, abrireis para a caravana do Evangelho. Nós estamos na caravana do Conselheiro, né? Mas abrireis para a caravana do Evangelho, que marcha ao longo dos caminhos da sombra, a estrada da renovação interior. A renovação interior, através do Evangelho de Jesus.
A reforma de cada um de nós é muito importante para o todo, né? Falando das provas, das expiações, sem se prejudicar em desobediência. Nós temos que obedecer às leis estatuídas por Deus e pelos homens. Mas os homens de bem, porque daqui, do nosso planeta, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, celeiro da humanidade, pátria do Cruzeiro, pátria de Ismael, com todo o amor de Jesus, não é? Então, nós vamos ainda ler um pouquinho para nós entendermos a introdução desse livro Brasil Mais Além. Diz assim: a humanidade é uma família. Olha a importância do Brasil na família da humanidade. Todos os nossos atos sejam regidos por um ideal, por esse ideal de amor e de família universal. Não julguemos os homens pela sua raça, mas por suas boas ou más ações. Porque a gente julga, a gente tem uma mania, xenofobia, de achar que só nós somos bons, os brasileiros, que os outros lá de fora são isso ou são aquilo. Mas aqui está dizendo, não julguemos. Não procuremos impor aos homens nem a nossa língua, nem a nossa crença. O homem está, antes de tudo, acima. O homem está acima, porque o homem é a peça mais importante na criação do planeta. É a vida que Deus deu a cada homem, para cada homem evoluir. Vamos pensar lá atrás, naqueles primórdios dos nossos tempos, nossos pensamentos pequenos. Mas hoje nós não podemos mais ter pensamentos pequenos, porque nós temos uma grande evolução, que é a doutrina dos Espíritos, é o Evangelho de Jesus. E nós temos o quê? Estamos unidos por uma evolução, que é a comunicação, né? Através de o quê? De um objeto que a gente nem podia sonhar mais lá atrás. E muitas coisas virão pela física quântica, muitas coisas, e demoram, porque até nós chegarmos a esse ponto, demorou muito. O homem está acima de tudo. O mais importante da vida é o homem. E a natureza, onde o homem está. Por isso, respeitamos a natureza. O patriotismo não deve degenerar em patriotice, loucurice, ideais que a gente ainda não compreende profundamente. E quantos abraçamos ideais políticos sem saber, na realidade, o que significa. Né? Então, aqui fala para a gente separar a religião da política. Nem a política pode fazer o que a religião pode fazer. Eles têm que caminhar paralelos, mas em comum com a dignidade e a moral. Depende do povo. A língua não é um fim. A língua só é um meio. E, para isso, tem, no momento até eu esqueci, uma língua criada, que é muito estudada na Federação Espírita, uma língua que é uma língua que foi criada, menor que todas as línguas, mas uma língua que vai servir, é o Esperanto. Agora caiu aqui. A gente tem a ajuda espiritual. O Esperanto é a língua que vai unir todos os povos. E já tem países que têm placas com Esperanto. Olha só como é importante a língua que nós vamos ter, que também cultivar. Não é? Porque aqui está dizendo assim, com os que desconhecem o nosso idioma, usaremos uma língua neutra, que vai atingir a toda a humanidade, o Esperanto. Ah, que maravilha, na nossa doutrina. Então, agora, meus irmãos, depois disso tudo, nós sabemos o nosso dever de patriota. Temos que ter patriotismo, amar a nossa pátria. Mas não vamos desfazer das pátrias dos nossos irmãos, as outras pátrias. Porque o Brasil é o coração do mundo, aberto para todos. E quantas raças tem aqui no nosso Brasil? Eu sou descendente de portugueses e de italianos.
E também tem mistura com africanos, afrodescendentes, e também na minha família tem descendentes de índios, de caboclos. E olha só a mistura que nós temos aqui no nosso país abençoado, coração do mundo. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos unir os nossos pensamentos. Vamos pedir ao Deus misericordioso que continue nos enviando mensageiros do bem e do amor. Que Jesus seja sempre o nosso guia, nosso modelo, que nós possamos seguir as suas pegadas no rumo certo do verdadeiro amor, da verdadeira fraternidade, de tudo que foi falado para nós. Maria Santíssima, nossa mãe acolhedora, que nos envolva com seu manto para que nós possamos, sentindo o amor de mãe, nos tornarmos melhores a cada dia, rumo à regeneração. Pai Santíssimo, agradecemos pelos mentores espirituais das casas espíritas e de todas as casas espiritualistas e de todas as casas cristãs, porque dizem aqui que somos 90% de cristãos, mas onde estamos nós, cristãos, que ainda não temos o verdadeiro amor à nossa pátria? Pai Santíssimo, que a tua misericórdia chegue para todos nós e que suas bênçãos atinjam a todos aqueles ligados a cada um de nós, porque somos da humanidade, da família universal. Nós somos de todos os países, porque já vivemos em cada um deles. Então, vamos amar também os irmãos de outras raças, de outros países. Mas temos que olhar primeiro para o nosso interior, Pai Santíssimo, para que nós possamos nos enxergar e ver as nossas deficiências e os nossos defeitos e corrigi-los para que possamos servir a nossa pátria, a nossa nação e ao mundo, a pátria do Cruzeiro, servindo ao mundo, como faz Divaldo Pereira Franco e outros mais, que levam a doutrina para todo o resto do mundo. E é assim que vai ser. Porque não vai ser o Espiritismo a doutrina do futuro, mas será o futuro das religiões, diz Allan Kardec. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Um beijo para todos. E muito obrigado aos ouvidos que me ouviram e os espíritos que me ajudaram, porque a minha memória falha um pouquinho, né? Custei para lembrar do Esperanto, mas assim é a vida. Paz e bem, paz e luz para todos nós. Amém. Se a memória está falhando, imagina quando ela era boa, né? Não, já imaginou quando era boa, menina? Que coisa, amiga, que coisa maravilhosa. Você trouxe Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Você trouxe Brasil um pouco mais além. Foi perfeita a conexão que você fez. Realmente, você estava inspiradíssima, Leilinha. Beijo grande. Tá? Na escolha, assim, ó, o dedinho tá que tá. Esse dedinho não anda sozinho. Que a minha palavra possa ter servido para os ouvidos que me prestaram com paciência para esse momento. Agradeço. Muito obrigada, Caravana do Conselheiro. O nosso Brasil é a caravana do Evangelho. Olha a responsabilidade. Jesus reunido com os espíritos, nós precisamos ter fé, não ter medo do futuro. O futuro já está pronto. Nós é que temos que alcançá-lo. E foi muito bom você lembrar isso que o livro traz para a gente. Essa conversa de Jesus e de Ismael, né? Porque fica todo mundo assim tão atarantado, o que vai ser, o que vai ser. O que vai ser já está previsto. Cabe a nós só cumprir o nosso papel, que é seguir o Evangelho. Obrigada, Leila, por ter trazido esse livro que eu não conhecia. Vou comprá-lo. Eu ganhei. Se você quiser emprestado, eu tenho. O Kaique fez uma peça, né? Estava no Rival, eu fui ver até com Raquel. E esses dias eu recebi eles, eu não sei até se não sei se alguém tem essa informação, porque eu acabei deixando passar. Mas eles iam voltar, não sei se em quantas apresentações, vou ver se eu consigo resgatar. E o Kaique é muito bom nessa questão da peça, porque ele consegue
sintetizar. As peças do Kaique são muito boas. É no Rival, né, na cidade, mas é uma oportunidade, né, se alguém puder. Bom saber. Eu também não Eu, conheço Mídia, tenho um esse livro para te livro. emprestar, se você quiser. Ah, me empresta, porque eu sou apaixonado pelo meu país, eu sou apaixonado pelo esse Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Já vou ler pela terceira vez, porque tinha coisa que eu não entendia e a gente vai crescendo, né? Vai tendo uma visão melhor. E essa coisa que a Leila colocou do Brasil, exportando amor, exportando sabedoria lá para fora através do espiritismo, que é o que o livro traz para a gente, né? Essa colocação. E Geraldinho fala muito, com tudo que relato do Chico, ele fala: eu estou muito esperançoso com o nosso Brasil, com tudo que a gente está passando. Pelo que o Chico já dizia e pela previsão de como o mundo está se conduzindo. Se a gente sair desse sistema político arcaico que está aí no nosso Brasil, aquele político ignorante, porque se você vê, põe 30 e pouco livro, as pessoas que encarnaram morreram, os que deram uma alavancada na política do Brasil. E agora essas pessoas podem estar retornando para dar uma outra continuidade. Assim como está previsto a Dom Pedro Pim ser presidente do Brasil em 53 ou 52, e vai ser considerado, segundo o Chico, o maior presidente que o Brasil já teve. Então, nós temos que ter esperança, sim. Eu não vou estar aqui, mas eu estou me preparando para voltar. Né? E aqueles... estou felizona. Eu já vou estar numa fase melhor. Eu vou estar numa fase melhor, né? Do país, tudo. Mas eu estou muito, muito esperançosa. Acho que a Docom pegou a senha para a fila, para se volta. É a primeira vez, Leila, eu também não tinha ouvido falar nesse livro, né? E eu me emocionei bastante com o que você foi falando, porque foi entrando na minha cabeça tudo que a gente está vivenciando no Brasil, e parece tão atual aquilo que estava falando ali, né? Sobre essas questões, e realmente mexeu um pouco comigo, né? Essa questão do patriotismo, né? Da gente também, a questão de ser compatriota, da maneira da gente agir melhor diante das situações. Realmente, eu até me emocionei. E vocês sabem que eu tenho uma música que, quando eu li o livro, que eu até tenho esse, Coração do Mundo, foi a Regina que me deu num sorteio, ela escolhe um livro aqui, eu escolhi, foi o Coração do Mundo. E eu tenho a letra de uma música, depois eu vou postar no grupo. O nome da música é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Acho que eu já cantei ela lá no centro. E eu vou postar a letra para vocês reverem, porque, sinceramente, na atual conjuntura política, eu sequer tenho coragem de cantar essa música. Porque eu vejo que não está se enquadrando dentro daquilo que está ali. Entendeu? Sinceramente, eu não tenho coragem de cantar. Por conta das coisas que mas eu o que a letra, eu falo, meu Deus, ao contrário, não está assim. Como é? Entendeu? Mas, Ana, veja bem, a música não está se enquadrando no contexto do atual. Plano físico, mas do plano espiritual ela está perfeita. Então, continue cantando para que as vibrações venham. Olha o que a Leila disse aí, trabalhar para afastar os espíritos obsessores da política, encarnado e desencarnado, né? Então, todo esse processo que Ismael está fazendo junto a Jesus, tu está vendo que é o líder do universo, do nosso sistema, que está empenhado nessa melhora. Se ele falou que a gente está com maturidade, quem somos nós para dizer que não? Basta a gente tirar, arregaçar a manga e encarar a política, porque eu fiquei com tanto nojo que eu me retirei da política. Mas eu já estou começando a pensar em me posicionar como cidadão. Não é para me brigar, mas como ideias, com filosofia de vida dentro do sistema da minha política de vida com relação às pessoas que me cercam. Porque política é isso. A política não é só dentro do sistema político, a política é da vida, de quem você convive. A gente faz política em várias partes da nossa vida.
Você vê a política é o quê? Troca conhecimento e tudo. Então, a gente vê que a gente tem que saber reger, não olhar essa política o que a Leila colocou, que leva a gente à corrupção. Política não é corrupção. Né? A gente vê isso por que transformar a política. E ela não é a política partidária, né, Miriam? Não é a política. Isso aí é política partidária. Exatamente, são os interesses que tomaram conta.